E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um vazamento de áudio que, olha, acendeu o estopim para uma verdadeira guerra civil dentro da direita brasileira. O foco aqui é aquela gravação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Nós vamos entender exatamente como os comentaristas do canal Estúdio 5 Elemento interpretam esse evento. A ideia é destrinchar os argumentos de defesa que eles apresentam e mapear essas fraturas ideológicas profundas que o episódio acabou expondo. Tudo isso, claro, mantendo uma lente totalmente neutra e objetiva sobre o que a fonte diz. Bom, para entender a tese central desses comentaristas, a gente precisa primeiro sacar um termo que eles usam bastante, a direita limpinha. Eles usam essa expressão com uma boa dose de ironia, sabe? É para categorizar políticos que, na visão deles, estão agindo por puro oportunismo. Segundo a fonte, seriam aquelas figuras liberais, mais tecnocratas, que pegaram carona no movimento conservador, mas que, no fundo, estão só ali aguardando o momento perfeito para usurpar a liderança e puxar essa base gigante de eleitores para si. E para organizar nossa análise, o roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela controvérsia do áudio, a reação dessa direita limpinha, o contexto da gravação, o debate sobre corrupção, o tal mito da união da direita, e a gente fecha falando sobre um futuro político fraturado. Vamos lá? Ponto 1. A controvérsia do áudio vazado, focada na questão do patrocínio e do escândalo. A fonte relata que essa confusão toda começou com um áudio divulgado pelo The Intercept. Só que, de acordo com a análise, a gravação simplesmente mostra o Flávio Bolsonaro pedindo a um banqueiro, Vorcaro, um patrocínio financeiro para produzir um filme sobre a história do Jair Bolsonaro. A grande crítica dos comentaristas aqui é que a mídia tradicional enquadrou a conversa de imediato como um escândalo de corrupção ilícito. Eles rebatem essa narrativa com muita força, argumentando que na verdade é apenas um pedido de apoio cultural que acabou sendo totalmente distorcido. Indo para o ponto 2. A reação da direita limpinha, marcada por uma condenação super rápida. Os comentaristas usam uma metáfora bem visceral para descrever isso. Eles dizem eles já tinham enfiado a faca e rodaram, empurrando para dentro. Pesado, né? Eles usam isso para argumentar que a reação de figuras que normalmente pregam a união da direita foi na realidade uma traição fria e calculada. A fonte defende que esses antigos aliados não olharam para o áudio e pensaram, um mal-entendido. Não, eles viram a oportunidade de ouro para tentar aniquilar a imagem do senador na frente do próprio eleitorado conservador. E olha, segundo a análise, o negócio foi fulminante. Em vez de dar aquele tempo para entender o contexto, o Romeu Zema já foi chamando o Flávio de bandido, o Rodrigo Constantino jogou sua indignação a público na hora e o Partido Novo correu para se distanciar o mais rápido possível. A fonte chama essa avalanche de condenações precoces de pura hipocrisia e má-fé. Eles apontam que faltou qualquer presunção de inocência por parte de quem, ironicamente, ainda planeja compor chapas eleitorais com esse mesmo grupo no futuro. O que nos leva ao ponto 3, o contexto da gravação. Um momento de extremo isolamento. A cronologia aqui é a grande carta na manga da defesa feita pela fonte. Se a gente olhar essas datas, os comentaristas indicam que o áudio foi gravado ali por setembro a outubro de 2025, logo depois daquele julgamento que tornou Jair Bolsonaro inelegível. Foi um período que eles descrevem como sendo de perseguição, pressão midiática e isolamento político absoluto. Eles destacam que os mesmos críticos liberais de hoje já tinham abandonado a família muito antes dessa gravação acontecer. Aí é que está a sacada da fonte. É uma lógica bem difícil de rebater do ponto de vista de barganha. A família estava completamente encurralada. Sem cargo público, sem a caneta na mão e sem proteção política, uma transação corrupta seria, na prática, impossível. O Flávio não tinha absolutamente zero favores para oferecer ao banco em troca daquele dinheiro do patrocínio. Não tinha contrapartida. Certo. Ponto 4. Desmentindo as acusações de corrupção. Estamos lidando com um pseudo-escândalo? Para os comentaristas, rola um esquema de 2 pesos e 2 medidas bem evidente aqui. Eles argumentam que ir atrás de grana para fazer filme é uma prática padrão e perfeitamente legal. Eles até lembram que outros políticos gigantes no Brasil já tiveram filmes muito bem financiados sobre eles, como o Lula e até o Michel Temer. Então, para a fonte, tratar um pedido de apoio cultural como um esquema criminoso é pura tática para fabricar um escândalo moral do nada. É exatamente por isso que a fonte faz uma previsão super contundente. Esse frenesi midiático não vai sobreviver a 5 dias. O argumento faz sentido. Sem a materialidade de um crime real, sem um desvio de verba pública ou uma corrupção comprovada de fato, a história simplesmente não tem pernas para se sustentar nas manchetes por muito tempo.
Agora, vamos para o ponto 5. O mito da união da direita e essa fratura que parece ser bem profunda. É aqui que a fonte desenha um contraste ideológico fortíssimo. De um lado, os comentaristas retratam as lideranças bolsonaristas como pessoas com o instinto natural de liderar. Eles têm aquele carisma popular genuíno, aquele apelo de tiozão do pavê que a galera se identifica, sabe? Do outro lado, na contramão disso, a direita limpinha e os liberais são descritos como tecnocratas burocráticos demais, que não conseguem gerar o próprio brilho com o povão e acabam orbitando como satélites. E segundo a análise, é justo essa falta de apelo orgânico que gera um ressentimento enorme. Os comentaristas sugerem que esses políticos liberais, que muitas vezes se veem como intelectuais superiores, estão basicamente de tocaia. Ficam esperando o menor deslize para tentar destruir a imagem das figuras mais populares. E qual é o objetivo no fim do dia? Sequestrar essa base leal e herdar o capital político sem ter que ralar para construí-lo nas ruas. E por fim, o ponto 6. Um futuro político fraturado e quais são as consequências reais disso? Toda essa estratégia de sabotagem, segundo a análise, tem um custo caríssimo nas urnas. Ficar lavando roupa suja em público aliena os chamados swing states da alma, que são aqueles eleitores moderados, os indecisos que decidem qualquer eleição apertada. Fora que a raiva gerada por essas traições pode fazer o número de votos nulos disparar. E o resultado de tanto fogo amigo? O enfraquecimento de todo o campo conservador, o que basicamente estende o tapete vermelho para vitórias da oposição. Os comentaristas deixam um recado muito claro com essa frase. O cemitério dos derrotados é silencioso, e muita gente corre atrás daquilo que não é para ela. É um alerta denso para a galera que tenta forçar um protagonismo. A mensagem é que tentar derrubar uma liderança que já está consolidada só na base do ressentimento e sem ter o talento natural para arrastar multidões é um erro fatal. Um erro que já apagou muita gente da história política. Essa análise, no fim das contas, expõe muito mais do que um simples vazamento de áudio. Ela mostra o xadrez pesado dos bastidores. E se os argumentos dos comentaristas estiverem certos, a gente fica com uma pergunta monumental pairando no ar. Será que essa contínua sabotagem interna e essa disputa implacável por quem manda na direita acabarão, ironicamente, entregando o poder de bandeja para a oposição? É algo para a gente continuar acompanhando muito de perto.